Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Sábado Desportivo. Mesmo sem jogar, o Benfica foi notícia hoje. Cerca de 200 adeptos bloquearam a entrada do centro de treinos do clube no Seixal e exigiram falar com os dirigentes e com a equipa, o que acabou por acontecer. Um momento que reacendeu a tensão em torno do clube, mas Rui Costa reafirmou já a confiança em José Mourinho numa prova de estabilidade perante a contestação. O Sporting venceu esta noite o Aroca por 2-1. Já o Porto de Farioli empatou na Checa e na Liga Europa e joga na segunda-feira para o campeonato. Em estúdio temos o João Aroso, o Rui Malheiro e o Bruno Prata nos comentários. Já vamos à conversa, meus caros. Por agora, começamos este sábado esportivo com o Seixal e os adeptos do Benfica que foram pedir explicações à equipa. Estas são imagens da saída. De surpresa, ao início da tarde, cerca de 200 adeptos exigiram entrar, bloquearam a porta principal e acabaram por receber autorização para aceder ao centro de treinos do clube. O Benfica diz que tudo aconteceu de forma pacífica. Primeiro, o clube pediu que fossem apenas 4 representantes destes adeptos a entrar, o que não foi aceito. Abriram-se as portas e entraram todos. Segundo o Benfica, que reagiu em comunicado, o convite para entrar no centro de estágio foi feito por Mário Branco, o diretor desportivo. Também estiveram na conversa com os adeptos Simão Sabrosa, José Mourinho e os capitães da equipa. Rui Costa não estava presente no Seixal. Os adeptos foram dizer à equipa e aos dirigentes que estão fartos e que querem uma resposta rápida, que só pode passar por vitórias. O Benfica, em comunicado, diz que a reunião decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase perante os desafios que se colocam ao Benfica até final da época. E até final da época, o Benfica tem apenas o campeonato. Na Liga dos Campeões, só um milagre futebolístico salva a equipa de Mourinho da eliminação. Taça de Portugal e Taça da Liga já não contam para os encarnados. Os adeptos foram ao Seixal dizer que estão fartos e é preciso arrepiar caminho. Momento conturbado vivido esta tarde no Seixal, com os adeptos do Benfica a bloquearem a entrada do centro de treinos da equipa encarnada. Como eu lhe disse há pouco, em estúdio temos o João Aroso, o Rui Malheiro e também o Bruno Prata neste sábado desportivo. Começo por ti, Bruno Prata. No comunicado, o Benfica fala em cordialidade e um encontro pacífico. Acreditas mesmo que foi tudo cordial? Boa noite para todos. Um abraço especial de boas-vindas para o João Aroso. Obrigado. Eu diria que o Benfica faz lembrar algumas personagens do Dostoiévski, principalmente quando o escritor russo retratou tão bem como no livro O Crime e Castigo, personagens que são humilhadas e que, sendo humilhadas socialmente, reagem com mansidão e passividade. De facto, ler nesse comunicado que a presença dos adeptos membros de claques aconteceu por convite do Benfica, ler que o encontro onde esteve inclusive o José Mourinho decorreu com cordialidade, com espírito construtivo e que ajudou a reformar, ou a reforçar, melhor dizendo, o espírito de compromisso, penso que é justificar o injustificável. Não é verdadeiramente uma atitude madura, é mais desistência, na minha opinião. É aceitar que o clube pode ser gerido de fora para dentro, é aceitar que as claques ou uma minoria de grupos de sócios organizados, como o Benfica gosta de dizer, impõem a sua lei. Na minha opinião, a estes grupos é preciso saber, a estes grupos extremistas, como a outros do mesmo género, é preciso dizer não é não. Não fez sentido, obviamente, o Benfica ter dado entrada a estes adeptos para conversar essencialmente com dirigentes e com o treinador principal, não é? Quando vemos alguns treinadores, designadamente do Benfica, a reagirem mal a perguntas jornalistas, quando vemos dirigentes a fugirem às perguntas jornalistas em que se questiona a sua responsabilidade na situação e depois se deparamos com situações em que um grupo de 200 adeptos / membros de claques
exigem ser recebidos e acabam por consegui-lo, eu creio que há aqui uma inversão de valores completa não deixa de ser curioso que o anterior treinador do Benfica foi vergastado severamente por uma situação em que ele se aproximou na garagem dos adeptos, em que comunicou com ele e agora assistimos a uma situação em que isto é encarado com toda a normalidade. Eu creio que são duas situações que ou são similares ou a atitude do Benfica ratificando a exigência desses adeptos é uma inversão total de valores e mais do que isso, uma inversão que eu acho que é muito perigosa para o futuro. João, boa noite, bem-vindo, João. O Sábado Desportivo é a RTP Notícias. João, como é que se mantém o foco competitivo vivendo toda esta instabilidade que hoje vimos e esta entrada de adeptos num centro de treinos de uma equipa principal, neste caso a equipa do Benfica? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer as palavras do Bruno Prata, dizer que é também um prazer para mim partilhar este painel com ele e com o Rui Malheiro, já pela segunda vez. Falamos da semana passada. Exatamente. É um gosto nosso. Eu partilho, enfim, tudo o que foi dito pelo Bruno. Eu acho que, em primeiro lugar, faz-me confusão o timing. Porque se é... Eu não digo que é entendível, mas que é comum acontecer, por vezes, após exibições muito frustrantes ou resultados muito pesados de equipas grandes, por vezes manifestações de adeptos negativas à chegada da equipa. Enfim, não é bonito, mas são coisas mais comuns. É verdade que o Benfica perdeu e ficou com as suas hipóteses de progressão na Liga dos Campeões muito reduzidas. E mesmo as outras competições já... Exatamente, mas o que eu queria dizer é, o Benfica vem, apesar de ter perdido com o Porto e de ter perdido agora com os Juventus, o Benfica vem de 3 exibições, na minha opinião, relativamente positivas. Em Vila de Conde fez um dos melhores jogos do campeonato. No Porto jogou olhos nos olhos com o Porto, como se calhar muita gente não imaginaria que fosse possível. E em Itália o Benfica perde com justiça, mas fez uma exibição que que foi digna, que foi capaz, que teve competência, portanto... E o José Mourinho foi elogiando isso, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Exatamente. Sim. Portanto, o timing tenho dificuldade em perceber, portanto, é uma avaliação apenas de resultados e não de competência no trabalho e não de qualidade exibicional, na minha opinião, e, portanto, esse timing faz-me alguma confusão. E depois, o segundo ponto é a forma como acontece a manifestação. E como um clube com a dimensão do Benfica se comporta perante a situação, um bocadinho à imagem daquilo que nós vemos acontecer nos clubes brasileiros. Isto é um bocadinho comum nos clubes brasileiros. Este tipo de adeptos em massa que invadem os centros de treinos, etc. O Benfica aceitar que isto aconteça, expor treinador e, sobretudo, jogadores... Sobretudo os jogadores, os capitães de equipa que vão jogar amanhã. Mas o que é que os capitães vão dizer aos adeptos? O que é que os adeptos estão à espera de ouvir dos capitães? Que vão correr mais? Que vão ser profissionais? Ninguém tem seguramente nada a apontar a jogadores como o Auschwitz, como o Otamendi. Portanto, o Benfica aceitar expor os jogadores a uma situação destas parece-me extremamente inadequado. E, por fim, eu queria fechar este tema só lembrando qual foi a postura do André Vilas-Boas e do Varandas em situações tremendamente difíceis, também perante similares os adeptos, à crise de resultados também. Perante os adeptos dos respectivos clubes e a posição que tiveram e o resultado que foi, que me parece ter sido muito positivo. Olhando àquilo que já disseram, olá, Rui, boa noite. O Bruno e o João, foi grave o que aconteceu esta tarde no Seixal? Podia ainda ter sido mais grave. Isso é absolutamente lamentável e vai muito ao encontro daquilo que quer o João, quer o Bruno disseram,
porque esta inversão de valores que o Bruno falava e muito bem pode se tornar muito perigosa, e o Sporting teve o exemplo máximo do que pode acontecer quando vivemos o momento de Alcochete. Aquilo que me parece absolutamente inaudito é os adeptos do Benfica, primeiro 4, serem convidados a ter comunicação no dia anterior ao jogo com o jogador e com o treinador, sendo que o treinador nem sequer falou à comunicação social, só falou quando aquele ao órgão é um local sagrado, não é? Exatamente, mas sobretudo aquilo que me parece é como é que de um momento para o outro, em vez de 4, entram 200 pessoas com autorização de Mário Branco, o responsável pelo futebol do clube. E depois o acesso que 200 pessoas têm na véspera de um jogo, e volto a reforçar, naquela altura era importante é que os capitães estivessem em casa a almoçar e provavelmente depois a descansar, terem que estar ali a comunicar com adeptos, porque o resumo que depois é dado, quando se fala em algo de construtivo e algo que vai reforçar o compromisso... E cordial também. Sim, o cordial, admito que não, às vezes não seja fácil, mas não é o centro da questão. O centro da questão parece-me claramente a questão de ser construtivo e de vir reforçar o espírito da equipa. Mas desde quando é que uma invasão de 200 adeptos de um centro de estágio, mesmo que a convite, vai reforçar seja o que for? Bem pelo contrário, já houve situações do género em vários clubes, não só no Benfica, e não há nenhum historial que este tipo de invasão vá transformar alguma coisa, vá melhorar alguma coisa, às vezes bem pelo contrário. E é estranho que num clube como o Benfica, ainda há 10 ou 11 meses, Bruno Lage tenha sido exposto a este tipo de situação numa garagem. Como é que estas pessoas entram na garagem? Quem é que tem interesse que estas pessoas entrem na garagem? Quem é que tem interesse que estas pessoas entrem no Seixal? E isso parece uma questão muito delicada, mesmo a pensar num Benfica do futuro, sobretudo quando aquilo que me parece mais exato comentar nesta altura é a falta de uma política desportiva no Benfica. E já lá uma vamos falta também. de rumo, que provavelmente iremos falar a seguir. Agora, em relação a isto, acho que está tudo dito. O João e o Bruno tiveram uma intervenção com a qual eu concordo inteiramente, mas espero, sinceramente, que isto não se repita nem no Benfica, nem em qualquer outro clube, porque, acima de tudo, há que ter respeito pelos profissionais do clube, sejam treinadores, sejam jogadores, sejam técnicos de equipamentos, seja o que forem, porque isto não é bom para pessoa alguma e, sobretudo, cria aqui, mais uma vez, um incentivo a que isto possa vir a acontecer noutros clubes de dimensão mais pequena, mas parece que aceder a um centro de estágio, tal como dizias, um local sagrado, ou um estádio de futebol, ou à garagem privada Sim. dos jogadores e dos treinadores, é algo que é acessível a qualquer um e não pode ser. Bruno, como é que tu perspectivas aquilo que o José Mourinho irá dizer amanhã? Ele hoje não deu conferência de imprensa, falou ao canal do clube na véspera do jogo com o Estrela da Amadora. E não sabia o que estava, pelo menos, sim. não sabia aquilo que olhando estava tudo o que a acontecer. aconteceu, aquilo que já vimos, incluindo esse comunicado do Benfica, como é que achas que o José Mourinho vai olhar e relatar para a comunicação social tudo aquilo que aconteceu? Eu, primeiro de tudo, estranho que ele tenha pactuado com uma situação destas. Não, eventualmente não terá ficado muito agradado, pelo menos eu diria que, atendendo ao conhecimento que fui tendo ao longo dos anos da sua forma de agir e a disciplina foi sempre um dos princípios em que ele não facilitou. Acho estranho esta situação. Amanhã tenho dificuldades em antecipar como é que ele vai reagir. Ele pode tentar fazer aquilo que Bruno Lage fez na sequência da polémica da invasão na garagem, mas aí também houve responsabilidade dele próprio. Foi ele que se aproximou e travou um diálogo com os adeptos, que não sabia que estava a ser gravado na altura, mas isso foi ingenuidade completa. Mas eu tenho dificuldades em antecipar qual será a posição de José Mourinho. Ele vai tentar explicar que aquilo resulta numa vantagem para a equipa. Se o fizer, eu creio que ele não estará a ser absolutamente sincero. Pelo menos olhando para aquilo que foi a sua prática durante anos a fio. E olhando para a época que o Benfica está a realizar, isto tornará as coisas ainda pior, o ambiente em torno da equipa? Eu creio que não ajuda, antes pelo contrário. Os jogadores não têm que ser mantidos numa Redoma. redoma inviolável.
Mas têm que ser salvaguardados destas situações. Eu estranho muito que pessoas experientes como o Rui Costa, como o Mário Branco e como o Simão Sabrosa e tantos outros responsáveis tenham tido uma participação mínima que fosse nesta situação. Ativa pelo menos estiveram todos a conversar com os adeptos. Não, o Rui Costa não. A informação que há é que os responsáveis do Benfica não tiveram informação antecipada do que iria passar-se, ou seja, da presença destes adeptos extremistas, vamos chamar assim. Mas a partir da altura em que isso se verificou, só havia uma coisa a fazer, que era fazer o reforço policial, que, tanto quanto se sabe, o Benfica já está a preparar para os próximos dias. Sim. Isso é que teria sido a atitude correta. Tudo o resto eu acho que foi mau demais. João. Mas acho que é uma coisa importante só para complementar o Bruno. Eu não creio que esta invasão, se quisermos, ao espaço do Seixal tenha sido programada na manhã de hoje ou na noite de ontem. Acredito que houvesse indícios que isto viesse a acontecer. Portanto, o reforço policial que o Bruno falava, eu creio que já devia estar acautelado. Sim, mas eu creio que houve reforço policial. Pois, por isso apareceram tão rapidamente. Dando com boas as notícias que eu fui ouvindo, já tinha acontecido nos dias anteriores. Exatamente. Portanto, eventualmente já havia alguma indício. informação. Exatamente. Mas não creio que o Benfica estivesse preparado, ou pelo menos informado para aquilo que acabou por acontecer. Eu volto a questionar a situação, é convidarem 4 pessoas, que eu acho já excessivo, e passar o convite de 4 pessoas para todas as pessoas. Uma já seria excessiva, na minha opinião. Exatamente, é isso. 4 eram excessivas. Uma, então, também era. Isto não faz sentido nenhum. E volto a dizer, eu percebo aquilo que o João disse, e quem passou por clubes de futebol sabe perfeitamente isso. A contestação pós-jogo é algo que é natural. Às vezes é excessiva, é apedrejamento de autocarros, como se calhar alguns destes adeptos que foram hoje ao Seixal fizeram e lesionaram a Zivkovic e Weigl, é bom recordar, isso aconteceu ainda há poucos anos. Não são situações que são, diria, plausíveis face a um resultado negativo. Isso não faz qualquer sentido. Como é que o Benfica deveria ter reagido a isto? E pode fazê-lo ainda nos próximos dias. Se está satisfeito com o José Mourinho, como o seu presidente assumiu ontem, sim, deveria chamá-lo e dizer: nós fizemos um contrato que prevê, no prazo de 10 dias após o término da época, a possibilidade de tanto nós como o próprio José Mourinho rescindir. Vamos rasgar este contrato e fazer onde isso deixa de ter validade. Concordo. Como também não percebi o voto de confiança. Isso sim iria dar tranquilidade à equipa. Concordo. Mais do que isso, seria um reforço da posição do treinador que só o iria ajudar no futuro. Naturalmente que dependeria também da vontade do próprio José Mourinho. Mas eu creio que isso sim é que seria uma atitude de liderança e que iria contribuir para ajudar a que as coisas melhorem. João, já andaste em vários clubes a viver a pressão de estar lá dentro. Olhando para aquilo que os jogadores estarão a viver na véspera de um jogo para o campeonato, embora o Benfica esteja já distante do primeiro lugar, como é que achas que os jogadores vão viver essa entrada em campo amanhã e olhando à pressão que vivem à procura de um resultado melhor do que aquele que têm feito nas últimas provas? Pois, eu acho que isto não traz absolutamente nada de positivo. Admito que um jogador como o Otamendi é capaz de já ter vivido situações piores por onde passou, portanto, não acredito que os vai particularmente afetar, mas também não vai ajudar. Eu acho que uma situação destas não ajuda em circunstâncias nenhumas, mas eu poderia ver poderia fazer um esforço por entender uma manifestação destas, se percebesse falta de atitude da parte dos jogadores. Enfim, houve alguns momentos, eu lembro-me, por exemplo, a primeira parte do jogo com o Braga para a Taça da Liga, em que o José Mourinho foi extremamente cáustico nas críticas que fez aos jogadores, e aí não houve manifestação nenhuma dos adeptos que se saiba, não é? Portanto, como eu disse há bocadinho, o Benfica vem de 3 jogos em que é certo que perde 2, estamos a falar, volto a dizer, um jogo para a Champions com um clube como a Juventus, onde o Benfica fez um jogo, eu acho que competente em Itália,
e com o Porto jogou olhos nos olhos. Portanto, Eu diria mais, diria que é o conjunto de 3 melhores jogos de sequência de maior qualidade futebolística apresentados durante Concordo, claro. o comando de José Mourinho. Concordo. E mais do que isso, e boa parte dos resultados negativos são resultados mentirosos. Isso mesmo. É verdade. Mas o adepto real, João, também pensa que numa semana o Benfica perdeu a taça da Liga e a Taça de Portugal. Claro, mas eu acho que perante isto, se calhar era importante uma voz forte da direção a fazer realçar precisamente isto, não é? Porque, sendo certo que os resultados têm a importância que têm, mas há que olhar um bocadinho mais e ajudar as pessoas e os adeptos e procurar exercer aqui alguma pedagogia desportiva com a força que um presidente como o Rui Costa tem que ter, deixando clara esta mensagem. Isso é extensivo depois à tal análise que se faz do José Mourinho, se deve continuar, se não deve continuar, que eu acho que me parece uma análise absurda nesta altura, mas que estaria ligada também a isto. Portanto, há que ver também para além dos resultados, pese embora a importância que todos sabemos que os resultados têm. Deixa-me só acrescentar um pormenor, porque eu há pouco falei naquilo que, na minha opinião, seria uma atitude pedagógica e que iria ajudar, eventualmente, até a compor a situação. Importa sublinhar que o tal contrato que permite quer ao Benfica, quer a José Mourinho rescindir foi por vontade do Benfica em resultado da circunstância de se aproximarem eleições. Ou seja, o Rui Costa não quis que o futuro presidente não ficasse preso a esse contrato na circunstância de ele não ser eleito. Hoje sabe-se que Rui Costa, ou pelo menos é claro para a maioria das pessoas, quer para a crítica pública, quer publicada, que Rui Costa acabou por ganhar muito por força do contrato que fez com José Mourinho. Daí eu achar que seria não só vantajoso, como eventualmente uma decisão que iria normalizar a situação. Antes de fecharmos o capítulo do Benfica e avançarmos para o Sporting, é o Benfica a jogar sob brasas amanhã, frente ao Estrela da Amadora, não? Não Depois diria. deste episódio de hoje, eu creio que aquilo que o Benfica ofereceu do ponto de vista de qualidade futebolística foi muito interessante nos últimos 3 jogos, como já foi aqui referido com toda a razão. Eu acredito que o Benfica passou a ser uma equipa diferente no Dragão, quando investiu em médios com características diferentes, eventualmente com outra capacidade construtiva, quando investiu em verdadeiras asas com jogadores que mesmo procurando fazer diagonais de fora para dentro, são jogadores com características diferentes do que seria jogar com médios adaptados à função. Mas eu vou tocar no ponto que o Rui já aqui tocou. Eu creio que o verdadeiro problema do Benfica, independentemente daquilo que possa acontecer no jogo Estrela da Amadora, é de facto a política desportiva. E é isso que tem marcado de forma indelével estas últimas épocas, desde que Roger Schmidt, depois de ser campeão, depois de ter apresentado até uma qualidade de jogo muito interessante, foi despedido na época seguinte e a partir daí o Benfica tem repetido os mesmos erros e os mesmos ciclos. São treinadores que são substituídos pouco depois do início da época, que têm que lidar com plantéis que não escolheram, que têm que fazer alterações no modelo e eventualmente no sistema de jogo. Portanto, eu creio que a verdadeira razão para boa parte do problema do Benfica é... Vem já desse tempo do Roger Schmidt? Eventualmente, mas o que eu ia dizer é que um dos grandes problemas do Benfica é mudarem em demasia. Mudarem em demasia no comando técnico e mudarem em demasia também no que diz respeito à aposta nos jogadores. Já se falou aqui que o Benfica investiu mais do que no presente, no futuro de Sheldrup e Prestiano. São jogadores de 20 e poucos anos. Já tinha acontecido o mesmo com o Rolaiser, que era um grande talento argentino. Isso. Que o Benfica conseguiu detectar e que depois não houve uma continuidade de aposta. E eu acho que o Benfica, quando olha para o mercado, quando acrescenta Luque Bacchio,
quando acrescenta agora o Sidney Cabral e o Rafa, do qual eu ainda não falei, está a pensar mais no presente, eventualmente no segundo lugar que dá a eventual participação na Liga dos Campeões, do que em formar uma equipa competitiva e verdadeiramente competente para o futuro. Sobre o Rafa, se me permitires, muito sumariamente. Importa recordar que ele saiu a custo zero e vamos ver se essa circunstância não vai dividir os adeptos. Ele, de facto, tem características excepcionais. Em condução com bola é do melhor que eu vi. Tem problemas de definição e não sabemos como é que ele se vai apresentar no Benfica. Tem uma personalidade um pouco excêntrica também. Não é um jogador brilhante no treino. E isso, para um treinador como José Mourinho, vamos ver como é que resulta. Mas por muito que ele venha a ajudar o Benfica nesta altura, eu interrogo-me se é uma aposta de futuro. Será o regresso do filho pródigo ou será uma coisa que não vai ter continuidade depois e que vai acabar, por muito que ele venha a ganhar menos do que ganhava na sua anterior equipa, não vai ser mais um investimento que não resulta, a exemplo dos 130 milhões que o Benfica gastou em reforços para esta época. Teremos essa resposta nas próximas jornadas. Desde logo amanhã, que o Benfica recebe o Estrela da Amadora no Estádio da Luz, a partir das 6 da tarde. Como lhe disse no início deste sábado esportivo, o Sporting venceu esta noite o Aroca por 2-1. Luís Soares marcou os 2 golos dos Leões e Rui Borges falou numa vitória difícil, mas justa. Conseguimos esta vitória difícil no final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia-nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foi os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo a seguir para fazer o 2-1. Depois fomos correr atrás do prejuízo, fomos acreditando sempre, fomos tendo aproximações, fomos mudando, tentando sempre acrescentar algo diferente. E chegámos à vitória com muito querer, com muita vontade, com muita atitude competitiva e com ambição enorme. Por isso acho que acaba por ser justa, mas difícil. Eu creio que nós fizemos um jogo completo. Preferíamos não ter sido tão remetidos para trás nos últimos 10 minutos, mas faz parte também daquilo que é a força do Sporting. Nós procuramos ser ainda pressionantes, nem sempre conseguimos ser da melhor forma, mas estou muito satisfeito com os jogadores. Pena de não termos conseguido levar pontos deste jogo, porque acho que era merecido. A vitória do Sporting em Arouca e Rui Malheiro no rigoroso frio de terras de Santa Mafalda. O Sporting sofreu, venceu. Foi com justiça ou merecia mesmo os pontos, como disse o Vasco Seabra? Se olharmos para a primeira parte, o Sporting, peço desculpa pela voz, exatamente, não há problema. Na primeira parte o Sporting merecia, outro resultado, até um resultado mais volumoso. Rui, passo. Já João, enquanto o Rui toma ali um pouco de água. João, foi justo, mas difícil este triunfo. Foi daquelas exibições menos deslumbrantes desta equipa leonina, na tua opinião? Foi. Pegando nas palavras do Rui, eu concordo que acaba por haver justiça, sobretudo pela primeira parte que o Sporting fez, onde foi claramente superior. É difícil jogar contra equipas que jogam num bloco médio-baixo, por vezes baixo, como jogou o Arouca em 5-4-1, com o Treza a fazer o quinto defesa. Para fazer face aos muitos jogadores, o Sporting normalmente coloca 5, 6 jogadores contra a linha defensiva do adversário. E, portanto, o Vasco preparou a equipa muito compacta em termos verticais, horizontais, e, portanto, era muito difícil para o Sporting atacar, sobretudo pelo meio. Foi criando algumas oportunidades e tem a primeira grande oportunidade do jogo através do Luís Soares numa bola em profundidade, que fica na cara do guarda-redes. E depois era por fora, sobretudo pelo lado esquerdo do Sporting, portanto, o lado direito do Arouca. Foram sistemáticos os lançamentos para aquela zona. Era a zona onde o Treza, que é um extremo de origem, estava a defender na posição de lateral direito e, portanto, a solicitar muitas vezes o Guilherme, o Maxi, que aparecia naquela zona também, e acaba por ser assim que o Sporting chega ao golo. Numa bola em que o Yulman baixa, e o Sporting tem dinâmicas muito interessantes também, e que apesar das muitas lesões, e este é um mérito que o Rui Borges tem, apesar das muitas lesões que tem tido, vai conseguindo, por vezes não com tanta qualidade, mas com as mesmas dinâmicas de jogo que são evidentes,
fazer face a essas ausências e vai se reinventando. E, portanto, uma delas tem a ver com isso, os vários jogadores que vão baixando para ajudar na ligação. Um deles é o Yulman, que fez um lançamento que regressou à equipa. Sim. Fez esse lançamento em profundidade, uma diagonal longa, que depois o Maxi consegue receber e atrasar para o Luís Soares fazer o golo. Na segunda parte, o Arouca entra melhor, o Sporting quebra um bocadinho, mais apático, e o Arouca, como foi dito, poderia ter... E o Rui Borges sublinhou isso na conferência de imprensa. Poderia ter chegado ao segundo golo, numa situação de contra-ataque, onde o Rui Silva fez uma grande defesa, e depois, quando se sentia que parecia que o Sporting não conseguiria chegar, eu lembro que na segunda parte houve apenas, antes do golo, uma oportunidade de bola parada em que o Yulman permitiu uma grande defesa ao guarda-redes do Arouca. Depois o Sporting chega à vitória, mais uma vez pelo habitual Luís Soares, que vemos na imagem. Sim. Que já tinha brilhado com o Paris Saint-Germain ao marcar 2 gols. Que vai, portanto, enfim, eu comentava há um bocadinho antes do programa, sim, já ninguém fala do Gyökeres, tem sido, o rendimento do colombiano tem sido de facto de excelência e mais uma vez conseguiu num jogo muito difícil, onde senti alguns sinais de cansaço, apesar do jogo ter sido terça-feira, eventualmente até desgaste emocional. É difícil por vezes, depois de um jogo como foi contra o PSG, um jogo que exigiu muito fisicamente, mas também emocionalmente, e depois de vencer uma das melhores equipas do mundo, de repente o Sporting está a jogar em Arouca, num dia frio, chuvoso, e por vezes estes jogos são mais difíceis do que aquilo que parecem ser, e o Sporting de facto teve dificuldades, mas acabou por levar de vencido o Arouca. Rui, já está refeito de passar ao Bruno Prata. Não, já refeito agora dessa tosse que também me atormenta. Rui, olhando a este jogo do Sporting, de facto vai despontando o Luís Soares, como disse o João, que já vai fazendo esquecer e muito o avançado sueco Gyökeres, que agora está no Arsenal. Sim, já como o João diz e muitíssimo bem, já ninguém fala do Gyökeres, o Soares tem muito pouco a ver com o Gyökeres e ainda bem para o jogo que o Sporting está a praticar esta temporada, porque o Soares é muito mais associativo e depois também tem a sua qualidade na definição através do remate, com uma coisa curiosa, é falhar golos fáceis e marcar golos de extremo, de grau de dificuldade extremo. Mas hoje foi só Soares e mais 10 ou não? Não, e no Sporting raramente é. Aliás, o Sporting neste momento está a criar um perfil de defesa central que é muito curioso, é que já podemos chamar não só defesa central construtor, como defesa central criador, porque muitos dos lances e que proporcionam situações de finalização partem da construção dos dois defesas centrais, neste caso Gonçalo Inácio e Mateus Reis, com a curiosidade de ambos serem canhotos. A verdade é que me parece na primeira parte do Sporting o resultado era curto face ao caudal ofensivo que produziu. O João tocou num ponto essencial, o Sporting soube prescrutar muito bem o corredor esquerdo do Sporting, corredor direito da equipa do Arouca, porque o Tiago Gaio saía de lateral direito para central direito e era o Teresa que tinha que ir buscar o Maxi Araújo. Depois há um aspecto muito importante nesta equipa do Sporting. Esta equipa do Sporting hoje em dia não coloca no último terço muitas vezes 5 jogadores, que era o habitual, mas já vai colocando 6 e até numa outra situação 7 com o Fresneda quando também surge em momento ofensivo. E partir para um jogo instalado no meio campo ofensivo num 2-1-7 cria muita dificuldade para quem defende. E o Arouca sofreu muito, eu percebo exatamente aquilo que o João disse em termos de organização defensiva da equipa do Arouca, mas creio que ao procurar não afundar muito a equipa, acabou por ceder espaço nas costas, até porque a dupla de centrais não está rotinada e ainda por cima com um terceiro central, digamos que em momento defensivo, que era o Tiago Gaio, e creio que também falhou em algumas situações, quer a definição da última linha, quer também as coberturas por parte da defesa do Arouca, o que permitiu que o Sporting chegasse às zonas de finalização. Portanto, volto a reforçar, 1-0 curto para o Sporting na primeira parte. Agora, na segunda parte, concordo inteiramente com o João e com a própria análise dos dois treinadores. Eu creio que o Arouca entra muitíssimo bem na segunda parte, sobe as linhas, pressiona alto e há uma desconcentração, um desligar da equipa do Sporting, também se calhar alvo de algum cansaço acumulado. O Trincão, o Rui Borges falou disso, está algo cansado, fatigado também. O jogo diante do Paris Saint-Germain, que é uma vitória histórica do Sporting, que estava a defrontar o campeão europeu,
criou um desgaste muito grande Enorme na equipa. nos jogadores que estiveram. E depois de sentir tanta facilidade em chegar à zona de finalização na primeira parte, os jogadores também podem ter relaxado um bocado na segunda parte e não estavam à espera de um Arouca tão incisivo na pressão, um Arouca que recuperou várias bolas no meio campo ofensivo quando nunca o tinha conseguido na primeira parte, e repara que o golo do Arouca, que vale 1-1, é uma recuperação alta do Barbero sobre o Yulman, que depois tem a combinação entre os japoneses que permite o Fontan atacar o segundo poste e o Barbero finalizar. Depois disso, muito rapidamente, o Arouca namora, se quisermos, o 2-1, tem 3 lances e 2 deles através também da sequência de recuperações em que podia ter colocado em vantagem, e diria que a partir do minuto 60 a equipa do Arouca instalou-se mais num bloco baixo, e isso foi cada vez notório com o passar dos minutos. A equipa do Sporting insistiu muito no corredor esquerdo, explorando o pé esquerdo de Luís Guilherme, e é diferente pedir ao Luís Guilherme para ir à linha do que vir para movimentos interiores, sendo ele canhoto, e eu creio que o Sporting ganhou uma dinâmica muito interessante nesse aspecto, mas é importante não esquecer que o primeiro remate enquadrado do Sporting na segunda parte é aos 85 minutos, é uma defesa soberba do Arrua Barrena, e depois, obviamente, quando o Arouca consegue chegar mais uma vez à zona de finalização, o Puig tem o remate imberbe para as mãos do Rui Silva e está na origem do lance do golo, corredor central, corredor direito, Catamo, cruzamento, e o Soares com o ombro ao segundo posto a aparecer, com grande sentido de oportunidade. Bruno Prata, agora é a tua vez, e antes de avançarmos para o Porto, olhando para este Sporting, porquê é que está a deslumbrar menos, na tua opinião? Eu não diria que o Sporting está a deslumbrar menos. O Sporting hoje teve um teste difícil, como são todos aqueles que seguem a um confronto europeu, principalmente um confronto europeu com a dimensão que o Sporting teve frente ao campeão europeu, e ainda com o impacto emocional de o ter vencido. Mas deixa-me dizer que no início dos descontos eu tomei algumas notas no meu bloco, e essas notas dizem: resultado correto. Importa recordar que nessa altura estava um empate a um golo. Repito, resultado correto, mérito do Arouca, Sporting cansado, abúlico e subrendimento de Trincão, o que já não é novo, já se vem arrastar alguns jogos. O Rui Bosch falou de João Simões, de Yulman, que estava fresco, nem sequer tem essa desculpa, e importa rever o lance do golo do Arouca, é uma perda de bola do Yulman, muitíssimo bem aproveitada pelo Barbero, quer na recuperação, quer depois na finalização, e com uma participação do Foucault muito penetrante pela direita, e Luís Guilherme a crescer, mas ainda longe daquilo que tem que justificar em função do investimento que foi feito. O Sporting acabou por sobreviver face ao ombro do Luís Soares. Mesmo nos instantes finais? E a verdade é que ele vai em 9 golos nos últimos 6 jogos, já marcou 19 golos no campeonato, tem 31 no total, 7 dos quais na Liga dos Campeões. Irá valer mais que Jóqueres, na tua opinião, ou não, no futuro? É difícil, porque ele creio que é mais velho, não é? Não é exatamente do mesmo mercado. O Jóqueres era sueco e isso também tem... Mas o Jóqueres era um jogador que muitas das vezes não precisava da equipe para resolver. O que o Sporting ficou a ganhar com a contratação, do ponto de vista do jogo associativo, da capacidade e eu creio que o Sporting, aproveitando muito do melhor que havia do passado com este treinador, e estou a pensar, vocês falaram aqui da importância dos centrais, isso já era verdade no tempo do Ruben Amorim, de tal forma que ele, em momentos difíceis, muitas das vezes substituía alguns centrais para acrescentar características diferentes. E isso hoje voltou a acontecer, curiosamente. Mas creio que o Sporting, com alguns altos e baixos, tem sido claramente uma equipa muito competente na maior parte das diferentes fases do jogo. Hoje, para além da importância dos centrais, mostrou mais uma vez, estou a falar da primeira parte, uma mobilidade excepcional, os alas funcionam praticamente como segundos avançados. Creio que o Sporting está muito inclinado à esquerda hoje, mas importa também sublinhar a qualidade deste Tondela, que mudou muito de plantel, desta Arouca, perdão, que mudou muito, que é uma equipa com ideias, muitíssimo bem treinada por Vasco Seabra, é uma equipa que quer jogar. Eu creio que hoje não foi intencional aquele baixar de linhas, foi forçado por Sporting
no primeiro tempo, e a verdade é que quando procurou subir o bloco, acabou por sofrer o golo. O golo da vitória. É resultado da qualidade dos lançadores do Sporting. Creio que foram mais de 10 minutos, como ao contrário do que o treinador de Sporting disse naquela segunda parte. Foi pelo menos praticamente o dobro o período, porque o Arouca, além do golo, tem mais 3 situações. Uma delas com um jogador isolado que poderia... Jogar. E neste jogo, para além do Luís Soares, que é de facto um jogador, é um achado, há um jogador importante, que é o Rui Silva, que faz 2 defesas absolutamente decisivas. Aliás, antes do gol do Isso Sporting, diz muito. isso. E daí eu achar que o resultado mais certo neste do... jogo teria sido o empate, embora também seja verdade que o Sporting foi melhor durante mais tempo. Muito bem, Bruno. Vamos avançar para o Porto, que empatou na Chequia, frente ao Plzeň. Um resultado que garante, desde logo, o acesso ao play-off desta prova. Pergunto-te, João, olhando para aquilo que o Porto produziu na Chequia e vai agora defrontar o Gil Vicente, pode pesar nas pernas também como disse há pouco o Bruno, o confronto europeu pode pesar no jogo frente a uma bela equipa de César Peixoto, o Gil Vicente? Pode, embora circunstâncias diferentes. Até do ponto de vista emocional, porque o Porto empatou. Sim, mas eu vejo de outra forma. Eu acho que estamos a falar do desgaste emocional de forma diferente. Aquilo que eu disse há bocadinho e que o Bruno reforçou, o tipo de desgaste emocional que o Sporting sofre com um jogo contra o PSG, uma das melhores equipas do mundo, que obrigou o Sporting a níveis de concentração altíssimos para conseguir suster a avalanche ofensiva do PSG, para conseguir discutir o jogo com o PSG, é diferente, são contextos diferentes daquele que o Porto encontrou. Obviamente um desgaste emocional diferente, porque o Porto esteve até à procura do empate e depois da vitória até perto do fim. Mas até do ponto de vista físico, com alguma vantagem, porque foi o adversário a jogar muito tempo reduzido a 10. Portanto, admito que possa haver algum desgaste, mas parece-me que não tanto este desgaste emocional que nos referíamos com o Sporting, porque tem a ver com jogar um jogo de grande dimensão contra um grande adversário e depois com muito respeito pelo Arouca, mas de repente estar numa noite fria, chuvosa, em Arouca, o despertar... Imagino que a mudança de chip, João, também é isso. dificulta também para os jogadores. Relativamente ao Porto, e apesar de me parecer que o Farioli vai fazendo uma gestão do ponto de vista da chamada rotatividade, que vai preservando a matriz principal do Porto, não é? E a capacidade física dos seus jogadores, portanto, admito que não se vai propriamente sentir, não vejo propriamente, admito que pode haver um jogador a ficar mais sobrecarregado, que é o Samu, por não ter praticamente alternativa, por jogar quase sempre. E que saiu desgastado emocionalmente. Saiu desgastado emocionalmente pela questão do penalti, de falhar mais uma vez. Porque já tinha falhado. Já tinha falhado. Eventualmente também não muito satisfeito com o jogo. Foi um jogo muito difícil para o Samu, porque em função do Porto ter tido dificuldades a ser a jogar, o Plzeň pressionou homem a homem, algo que o Porto também faz muitas vezes. Já fez mais até. É verdade. A pressão alta, com referências individuais, torna-se muito difícil ser a jogar e o Porto viu-se obrigado a sistematicamente colocar bolas longas, procurando ou situações de 1 contra 1, com os seus extremos, ou então, porque é isso que se procura quando há marcações individuais, é mais difícil sair a jogar, ou então o Samu. Portanto, o Samu viu-se muitas vezes solicitado através de bolas longas, com pressão do defesa central, situações muito difíceis, a jogar de costas para a baliza. Foi difícil, como eu disse há bocadinho, ao Porto sair em construção, sair a jogar de trás, porque a marcação efetiva aos jogadores que servem de ligação, normalmente os médios que procuram receber e jogar depois no jogador que fica livre, estavam muito pressionados, apesar de eu achar que o Porto poderia ter feito mais, poderia ter alternado um bocadinho mais. Foi de facto difícil e o Diogo Costa acabou por colocar muitas bolas longas. Portanto, um jogo difícil para o Porto, que depois as circunstâncias de ter ficado a jogar com mais um, o facto da equipa do Plzeň
ter cedido também fisicamente, para além de estar com menos um elemento, lembrar que estiveram muito tempo sem competir por causa da paragem de campeonato, e isto obviamente dificultou. Tem o seu peso, não é? Tem o seu peso, e portanto o Porto acabou pelo menos por garantir um ponto fruto de tudo isso. Rui, fez bem Farioli a dizer no final do jogo que o próximo penalti será do Samu? Sim, é reforçar a confiança no jogador e procurar debelar o aspecto psicológico que de repente passou dos 100% para os 10% ou 15% ou 20%, porque a verdade é que o Samu, depois de um início de época em que sentiu algumas dificuldades, vinha de um mês e meio praticamente a marcar golos em sequência, a marcar muitos golos e a evoluir naquilo que era o jogo de costas para a baliza, que é claramente um dos seus pontos em que é mais limitado, mas em que tem vindo a melhorar, e nota-se trabalho específico por parte da equipa técnica nesse sentido. Mas a verdade é que falhar duas grandes penalidades, uma diante do Vitória e outra diante do Victoria, não é? Acaba por ser muito pesado para o jogador, e não é por acaso que ele saiu do relevado a chorar. Agora, o Futebol Clube do Porto está a preparar uma semana atípica, ou seja, vai jogar na segunda-feira diante do Gil Vicente, que está a fazer um ótimo campeonato. Os mais difíceis do jogo para o Porto, este que vem aí, ou não? Não creio. O Gil Vicente vai colocar dificuldades. Que o Gil Vicente tem produzido. Eu creio que há um ponto muito importante, e por isso é que eu falava dos 2 jogos da semana, é que na quinta-feira o Futebol Clube do Porto volta a jogar diante do Rangers, e eu creio que o Futebol Clube do Porto vai claramente jogar para ganhar, não só por jogar em casa, mas também para procurar construir o resultado mais robusto possível, porque ao Futebol Clube do Porto é determinante entrar no top 8, se quisermos, da Liga Europa, de forma a evitar ter 2 jogos extra em fevereiro, porque creio que é muito importante para o Futebol Clube do Porto evitar esses 2 jogos. Portanto, na conjugação deste trio de jogos, contando também com o Vitória, tudo disputado no espaço de 7 dias, há muito pouco tempo para treinar, e o João tocou num ponto que eu acho essencial. Nunca dando uma ideia de revolução no 11, a verdade é que Farioli tem conseguido fazer uma alternância muito interessante e dividir minutos, se quisermos. Portanto, não é muito difícil adivinhar que o Tiago Silva vai ser titular no jogo diante do Gil Vicente, até porque não vai jogar diante do Rangers, que o Pietuzewski, provavelmente não sendo titular, vai entrar no decurso do jogo diante entrou muito bem do frente Gil ao Vitória de Vicente. Guimarães. Agora, há uma equação diferente neste jogo do Futebol Clube do Porto. Foram as dificuldades que o Gil Vicente, por exemplo, lhe colocou no início do jogo da primeira volta, a tentar defender numa fase mais adiantada, num 4-2-4, e o Futebol Clube do Porto teve dificuldade nesse sentido, e sobretudo saber se Froholt recupera ou não, porque sem Froholt nós vimos um Futebol Clube do Porto com Eustáquio numa situação de rotação. Agora, numa situação de um jogo de altíssima competição, já poderá ser diferente o Futebol Clube do Porto. Será que vai conciliar Gabriel Veiga com o Rodrigo Mora? Parece-me pouco provável. Não acredito. Parece-me pouco provável. Muito possivelmente vai colocar o Pablo Rosário a jogar como médio interior e o Varela como médio defensivo. Bruno Prata, se fosses o Farioli, que gestão é que farias para este jogo com o Gil Vicente? Olhando também à Liga Europa que vem logo a seguir. Ele terá que pensar nas 2 circunstâncias, porque aquilo, sendo verdade que o Futebol Clube do Porto veio avassalador em termos caseiros, e mesmo que seja também verdade que aquele Futebol Clube do Porto mais avassalador aconteceu durante os primeiros 2 meses, e ultimamente o Futebol Clube do Porto passou por 5 ou 6 situações em que não jogou de acordo com aquilo que prometeu no início da época. Aliás, eu esta semana até escrevi que nessas 5 ou 6 situações o Sporting e o Benfica eventualmente teriam perdido pontos jogando o mesmo que o Futebol Clube do Porto e passando pelas mesmas dificuldades que a equipa portista passou. O que é normalmente também uma qualidade que os campeões acabam por ter, ganhando quando não jogam bem. Vem da confiança também das muitas vitórias seguidas. Exatamente. É isso que atrai mais vitórias. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu creio que o Futebol Clube do Porto está a fazer uma Liga Europa sofrível apenas. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Nottingham, empatou com o Trash, e mesmo este empate, que foi um mal menor na Chequia, estão abaixo daquilo que o Futebol Porto tinha a obrigação de fazer. Sim. Não, tinha a obrigação de fazer. O Futebol Porto, nesta altura, devia estar já com o apuramento para os oitavos de final garantidos. Não deveria estar em risco de jogar os oitavos de final. E eu creio que isso resulta não só do abaixamento, até do ponto de vista físico da equipa, resulta também e isso é a consequência do que acabei de dizer, dos erros na construção que não se viam durante aqueles 2 meses mais avassaladores, e resultam também da circunstância de não haver um plano B, na minha opinião.
É verdade que neste jogo o Farioli acabou por apostar em 3 defesas, meter o Denis Golo, que eu acho que pode ser visto como uma alternativa ao Samu. Ele vai com 6 golos, todos eles marcados vindo do banco de suplentes, mas raramente se vê o Futebol Porto procurar mudar para se adaptar às dificuldades e às circunstâncias. Eu acho que é algo que falta a esta equipa portista. E o Denis Golo é a alternativa certa? João, estamos mesmo a fechar. Para o Samu. Também não há muitas, não é? É única. Também não há muitas, não é? Exatamente. E marcou um gol de ponta de lança, de verdadeiro ponta de lança. Sim, a outra alternativa, ele testou num jogo, foi colocar o Rodrigo Mora como falso 9, o que pode ser uma ideia interessante, caso haja uma lesão, mas não é exatamente Isso obriga a um jogar diferente, claro que sim, teria que ser não é trabalhado. não é aquilo que o Farioli pretende. E só um sublinhado rápido àquilo que o Gil Vicente possa produzir no Dragão. Eu creio que o Gil Vicente tem 2 perdas que são enormes. Perdeu o ponta de lança, que era o principal finalizador da equipa, e um jogador que envolvia muito nos compromissos da equipa, quer ofensivo, quer defensivo, que era o Pablo, e um guarda-redes que é capaz de fazer a diferença, como era o caso do Andrew. É, obviamente, uma equipa que está mais frágil sem estes jogadores, mas que vimos, por exemplo, no último jogo diante do Nacional, procurar jogar da mesma forma como vinha a jogar com os 2 elementos. Gustavo Varela, obviamente, não é Pablo, tem características até diferentes, tem um perfil diferente. Dani Figueira também não tem a qualidade de Andrew, por isso é que era suplente do Andrew, mas é uma equipa que tem uma ideia de jogo bem estruturada, que não produz grandes alterações, seja contra que adversário for. Por isso, antevejo uma equipa do Gil Vicente que vai ser corajosa no Estádio do Dragão e sem nada a perder, até porque a manutenção, que era o objetivo, está praticamente garantido. Creio que vai proporcionar ou tentar proporcionar um bom espetáculo no Dragão. Bruno, 15 segundos. O Gil pode surpreender no Dragão? Eu creio que o Gil é a melhor surpresa deste campeonato, do ponto de vista da qualidade futebolística e do ponto de vista dos resultados. Importa recordar que bateu o seu próprio recorde de pontuação ao fim da primeira volta. Eu concordo que estas 2 saídas têm peso no Gil Vicente, mas continua a haver a qualidade associativa de Luís Esteves, de Cáceres, de Santi Garcia e depois um trio na frente que tem qualidade mesmo com a ausência do Pablo. E já não temos tempo para mais. Bruno, Rui, João, obrigado pela vossa presença neste sábado desportivo. Da minha parte é tudo. Reste bom fim de semana. Boa noite.